João, capítulo 16, olha aí, ó, tô ficando velho. Chegou na casa dos 30, você troca as palavras, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 25 ao 33. Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Essa live ficará gravada. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. Já tem irmãos se preparando para Ibitinga. Hoje é quarta-feira. Provavelmente o pessoal que está vindo ali do Maranhão, da Bahia, do lado do Ceará, já estão se preparando para sair numa estrada entre hoje e amanhã, para estar na casa do Senhor Jesus Cristo ali, né? Se o Senhor nos der graça, permitindo ao Senhor Jesus, a partir de domingo também estarei ali com os irmãos na cidade de Ibitinga. Enquanto o mundo estará em carnaval, no momento carnavalesco, estaremos pulando sim, com o poder do Senhor Jesus Cristo, queimando os nossos corações em espírito e em verdade. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, do verso 25 ao 33, que nos diz assim: disse-vos isso por parábolas, chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste, e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor Jesus, a Ti entrego a minha vida em Tuas mãos, e peço que o Senhor use os meus lábios para que a Tua palavra venha a ser transmitida para aqueles que verão ou já estão vendo esta gravação, que possam guardar em seus corações esta mensagem, aquilo que o Senhor tem para falar a cada vida e a cada coração, pois sabemos que as redes têm alcançado muitas pessoas sedentas pela Tua palavra, sedentas por esse evangelho de salvação. Dai-nos da Tua graça, do Teu poder glorioso, enchendo-nos do Teu poder, da virtude do Teu Espírito, para que tenhamos mais sede de buscar, de ler a Tua palavra, de estar em Tua presença gloriosa, para juntos um dia estar morando contigo. Fica conosco e abençoa os irmãos que já estão, Senhor, se arrumando ali nas suas cidades longínquas para estar ali na cidade de Ibitinga, juntos, unidos, Senhor, nos só pensamentos, para adorar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Abençoe, Senhor, que esses 4 dias, do dia 14 ao dia 17, sejam dias de preenchimento do Teu poder, de derramamento do Espírito, de consagração de obreiros, de pessoas dispostas para trabalhar, Senhor, na seara e na vinha do Senhor, dando da Tua graça, do Teu Espírito, Senhor, e que não venhamos ir para aquele lugar para assistir ou para rever amigos, que isso podemos ver durante o ano ou através de ligações virtuais, mas que o nosso maior propósito naquele lugar seja estar ali nós como músicos, o pastor para pregar, o evangelista para administrar junto com o diácono ali, para juntos num propósito de adorar e exaltar o Teu nome glorioso, sem pensar eu vou para um retiro, eu vou passear, não, mas para ali guardar cada centavo, para estar naquele lugar ali, adorando e exaltando o Teu nome, enchendo do Teu poder. Eu quero um retiro diferenciado de salvação de almas, de derramamento do Espírito, de conversão, Senhor, e tirando tudo aquilo que atrapalha esse agir acontecer naquele lugar.
fica conosco, nos dê da tua graça e do teu poder, abençoando também o pastor Adail, presidente, Senhor, desta obra gloriosa da qual o Senhor revelou para cada um de nós. Ajude ele, a cada pastor, colégio pastorado, que estará em reunião também, tratando dos assuntos espirituais, a cada congregação, a cada cidade, estado que estará ali reunidos, num só propósito, de sair, voltar para seus lares no dia 17, após o almoço da terça-feira, preenchidos pelo poder de Deus. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabendo, amados irmãos, que o Senhor Jesus, ele sempre falava por parábolas, para que o povo entendesse o que Jesus estava passando para o povo. Pegava a parábola, colocava ali fazia aquelas comparações, para que o povo pudesse entender o que o Senhor queria passar, o que o Senhor queria que as pessoas guardassem em seus corações, memorizassem em suas mentes o que era preciso para herdar a vida eterna. Muitos que seguiam a Jesus estavam apenas de corpo presente, mas o seu pensamento e coração estava distante. Muitos estavam ali, como eu posso usar o termo que usamos quando alguém não tem um pensamento próprio, Maria vai com as outras. Quando eu abro a boca para falar algo e a pessoa fala, não, é isso mesmo, tá certo. A pessoa não tem uma opinião, a pessoa não sabe questionar, porque ela acha que tudo aquilo que você está falando, ou que a outra pessoa está falando, é o correto, é o certo, ela não vai pesquisar. E se aquela pessoa estiver errado, como eu conheço atitudes assim na atualidade, conheço pessoas assim, que se acham donos da razão, donos da verdade, e sabemos que caiu do cavalo inúmeras vezes. O único que tem o direito e teve o direito de dizer, conhecereis a verdade vos libertará, é o Senhor Jesus. Ele é o dono da verdade, porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que pudéssemos conhecer esta verdade, ser libertos do pecado, ser libertos da escravidão por esta verdade da qual Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Faço uma outra pergunta, eu fiz uma pergunta no início, e faço uma outra pergunta. O que você tem priorizado? O que você tem priorizado na tua vida? O que tem sido de prioridade? Uma casa própria? Um veículo próprio? A conta bancária farta de dinheiro? O quanto você tem valorizado o sacrifício do Senhor Jesus? Digo isto, faço essas perguntas, porque quando a minha pessoa, falando de mim mesmo, me encontrei neste mundo, com diversas oportunidades, entre aspas, porque a própria palavra de Deus nos diz que as coisas deste mundo passam, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Isso significa que o nosso coração, a nossa vida não deve estar presa aos benefícios materiais desta vida. Não devemos nos prender às coisas que este mundo nos oferece. Muitos criticavam a Cristo
pela forma em que ele nasceu e por onde ele nasceu, a sua trajetória inteira, todos os seus passos, toda a sua maneira de viver foi de total e extrema humildade. Até a sua aparência, esse Jesus que as pessoas colocam na sua parede, colocam na tela de celular, de barba comprida, branco, do cabelo liso, isso é historinha de Papai Noel. Isso é historinha de Império Romano, isso é historinha de idolatria, isso não condiz com as Sagradas Escrituras, porque a própria palavra de Deus nos diz que Ele mesmo não se fez belo, para que não transparecesse a sua beleza ou a sua formosura. Porque para aqueles que o seguissem, pudessem seguir para obter a vida eterna, obter o galardão eterno e a salvação gloriosa por Cristo Jesus. Porque na atualidade, nós vemos as pessoas dizendo, meu ídolo Neymar, cantor tal é meu ídolo, tem um post-it na parede. Olha, é meu ídolo, olha, eu morro por ele. Mas e por Jesus, você tem feito o quê? Ah, mas eu sou ateu, não acredito em Deus. É um pobre miserável. Eu estava vendo um ateu falando nas redes sociais sobre Big Bang, a forma em que o mundo foi feito, foi realizado. E eu fiz a pergunta ali nos comentários: e como surgiu esse Big Bang? Como surgiu a expansão de todas as coisas? O único livro verdadeiro nos diz em Gênesis capítulo 1: e criou Deus os céus e a terra, louvado é o nome do Senhor. É o único livro de toda a história humana, inspirado por Deus, que tem todas as realidades para o ser humano obter a vida eterna. E nós vemos no Novo Testamento inúmeras vezes Jesus falando através de parábolas. Muitos que o seguiam estavam ali por empolgação, porque ele passava perto do morto, o morto ressuscitava. Ele passava perto do endemoniado, o endemoniado ficava são. Passava perto do leproso, do coxo, do cego, e eram curados. Nós temos o exemplo de Zaqueu, era um homem bem financeiramente, podia ter a sua melhor carruagem, podia ser um melhor bem precioso, mas lhe faltava algo em seu coração, e ele ouviu falar de Jesus, era de pequena estatura como um ser humano, subiu numa árvore para ver Jesus, e Jesus diz: a salvação veio a esta casa, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Jesus indo na casa de Zaqueu, e ali as pessoas o julgando: por que Jesus está na casa desse homem? É um cobrador de imposto, é um publicano. E Zaqueu não estava se importando com as críticas. Olha, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Porque o que importava para ele era ter Jesus na sua vida. Ele encontrou aquilo que lhe fazia falta. E as pessoas acham que a falta nesse mundo que faz para a sua vida é uma baladinha, é um axézinho, é um forrozinho, é um samba gospel, é um pagode gospel, é um sambinha, é requebrar os esqueletos, é tomar a cervejinha gelada. Pode até dar uma alegria momentânea, mas quando você deita a cabeça no seu travesseiro, você pensa: eu poderia estar fazendo outra coisa. Ou nem consegue pensar de tão bêbado que fica. E aqui Jesus dizendo: olha, disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais parábolas,
mas falarei abertamente, abertamente vos falarei acerca do Pai. Aqui os trinitarianos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não tem nada a ver com a Trindade. Jesus é o próprio Deus, aqui falando do seu ministério terreno e o seu ministério divino, porque ele, como homem, ele nasceu, ele teve pai, ele teve mãe, ele sentiu dor e sentiu fome. Mas com o seu corpo, ele precisava voltar ao seu corpo glorificado, e ainda avisa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Aqui não tem nada a ver com a Trindade. Ele fala: eu vou para o Pai, porque ele foi filho, ele nasceu de uma mulher e teve um pai também. Mas todos os tratavam como Senhor e Mestre, porque foi uma profecia que se cumpriu no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, quando ele se trata, eu vou ao Pai, o Pai é maior do que eu, pela hierarquia, o Pai é maior do que o Filho. Isso é lógico, isso é óbvio. Todo filho em sã consciência respeita o seu pai, respeita a sua mãe. Mas a palavra de Deus não dá o direito de colocar uma Maria, um José como imagem de escultura, como idolatria na sua casa. Isso não tem nada a ver com Trindade, com idolatria, nada a ver. Isso aqui é tratando do ministério terreno e o ministério divino. Porque ele diz aqui: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Porque ele é o próprio Pai. Porque o mesmo Pai vos ama, visto como vos me amaste, e credes que saí de Deus. E a própria palavra de Deus nos diz: Deus é Espírito, e importa que os tais o adorem em espírito e em verdade. Quantos têm se dedicado para adorar a Deus em espírito e em verdade? Quantos têm tirado um tempo da sua vida para pensar e analisar sobre a volta de Cristo? Será que alguém tem pensado nestas possibilidades? Conheço, quer dizer, se foi, né? Um amigo meu que faleceu, foi-se sem a salvação, estava afastado dos caminhos do Senhor, e quantas vezes falei para ele: olha, Jesus está te esperando, Jesus está te chamando. Saia deste mundo de ilusão, desse mundo de bebedeira, deste mundo da prostituição. Saia deste mundo, isto é ilusão. Eu conheço inúmeras pessoas que não estão na presença de Deus, vivem reclamando, vivem amarguradas, vivem tentando destruir a vida dos outros, não tem felicidade própria, porque não tem Jesus na sua vida. E quando fala de ter Jesus, não é falar eu amo a Deus, eu creio em Deus. O crer em Deus é conhecer e obedecer a sua palavra. Eu não preciso estar dentro de uma igreja, eu não preciso estar em doutrina, não. Você não é obrigado. Mas o juízo final chegará. Para o céu ninguém vai obrigado. Eu sempre digo isso. Mas para o inferno muitos irão. Muitos irão. Aqueles que não estiverem enquadrados com a palavra do Senhor vão para o lago de fogo. E isso não é eu que digo. Isso serve para mim, mas não é eu quem digo. É a palavra de Deus. E aqui ele diz: olha, saí do Pai e vim ao mundo,
e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E ele volta para o seu trono. O ministério terreno vai para o ministério divino, volta ao seu corpo glorificado. E a qualquer momento ele voltará para buscar o seu povo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu te pergunto, você está preparado? Ou você tem vivido hoje no mundo como se não houvesse amanhã? Hoje existem vários ditados para massagear o ego do ser humano. Viva hoje como se não houvesse amanhã. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Meu corpo, minhas regras. Cada um tem a sua filosofia, cada um tem o seu ditado. Mas o único ditado que eu levo para a minha vida, que ele é verdadeiro, e está aqui registrado nesse livro sagrado, é: quem crer e for batizado será salvo. Esse é o único ditado que eu levo para a minha vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqui o Senhor Jesus instruindo, o texto é bem longo, instruindo os seus discípulos. Eu vou falar abertamente, né? Ele fala: eu vou voltar para o meu trono, porque logo virei e vou buscar o meu povo. E ele está chamando, ele está estendendo as suas mãos, e ele chama, ele faz o convite: vem meu filho, vem minha filha, sai desta vida que você está vivendo, olhe para mim e serei salvo. Mas o mundo oferece tantas manobras para que a pessoa se desvie da presença do Senhor, tire o seu foco da salvação. Conversando, até postei esses dias com uma colega de trabalho: olha, eu não gosto de igreja que tem doutrina. Logicamente, o inimigo vai colocar essa ideologia, que Deus só quer o coração, que importante é você ser uma boa pessoa, ajudar o próximo. Isso daí é ladainha de Satanás. Porque o Senhor virá buscar para si um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Não é bom, ele não quer ninguém bom. Se as suas obras não forem coniventes com as Sagradas Escrituras, a sua bondade financeira para com o próximo não vale de nada. O seu pensamento certinho não vai valer de nada. Aquele que segue a Cristo, aquele que renuncia a si mesmo, renuncia às suas vontades, ele nega tudo aquilo que ele já foi um dia, entrega-se de corpo, alma e espírito para viver plenamente para o Senhor Jesus Cristo. E quando você vive a sua vida para Deus, os olhares tortos vêm, as más conversações vêm contra você, as pessoas falam mal de você para os outros, porque é o inimigo trabalhando na vida das pessoas para poder te atacar. Mas o Senhor é contigo, varão e varoa valorosa. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para o alvo, olhe para Cristo, porque Ele é contigo. Não dê atenção para as más conversações. Aqui muitos olhavam para as pessoas, muitos ficavam distraídos com os obstáculos que apareciam no caminho, mas o Senhor Jesus Cristo diz em outra passagem: esta é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Hoje é o dia
hoje é a hora de você focar a sua vida, o seu pensamento para adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Louvado é o nome do Senhor. Não é tempo de brincar, não é tempo de briga, de discussão. E aqui nós vemos aqui a palavra do Senhor dando continuidade, disseram-lhe aos seus discípulos, né, os discípulos dizendo ali: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma, assim como ele disse. Ele não iria mais falar através de parábolas, iria falar abertamente com os seus discípulos. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. E respondeu-lhes Jesus: credes agora? Em uma outra passagem bíblica, Jesus ali também aqui no Evangelho de João, falando que Jesus declara-se filho de Deus igual ao Pai. Isso dá um nó na cabeça das pessoas, né? Se ele é filho, porque ele é igual ao Pai, ele é o próprio Pai, né? Como eu fui dito, nós estamos falando de trindade. Aqui o assunto, o tema desta manhã não é sobre trindade ou unicidade. Mas ali, Filipe, se não me falha a memória, fala: mostra-nos o Pai, que já basta. E aí Jesus olha para ele: estou convosco há tanto tempo e dizes para mostrar o Pai? Quantas pessoas não conseguem compreender, não conseguem perceber que o Senhor Jesus está ao seu lado todos os dias? E por conta da murmuração, do espírito de contenda, do espírito da mesquinharia, da miséria, da desgraça que esse mundo oferece, afastam a presença de Deus de suas vidas. E aqui eles dizem: olha, agora cremos que saísse de Deus. E Jesus pergunta: crede só agora? Só agora eles percebem que saísse de Deus? Quantas vezes nós demoramos para perceber algo que Deus já está fazendo? Isso se trata da nossa vida. Queremos algo, nos entristecemos quando algo não acontece, mas Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo, Deus já está agindo. Mas por falta de sabedoria, não percebemos o agir de Deus. E a própria palavra de Deus também nos diz: o povo perece por falta de conhecimento. Deixam de conhecer, deixam de examinar as Sagradas Escrituras e vão dar ouvido a falsos profetas que estão por aí enganando a muitos. E quando tenham a oportunidade de ouvir um evangelho como este, simplesmente viram as costas. Porque as pessoas querem aquele evangelho que vibra, que quando ora, aquele homem lá no altar pulando, rodando, assoprando, jogando água, as pessoas caem, blá 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 pra lá, e tudo bonito, aleluia, xaraba canta. Não, não é isso que é o poder de Deus. O poder de Deus é quando nós temos um encontro especial com o Senhor. Atos 2:38, e arrependei-vos cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você se arrepende dos seus pecados, você deixa o pecado, alcança a misericórdia e por fim recebe o Espírito Santo na sua vida. E esse Espírito Santo não é o espírito de desordem, não é espírito que fazem as pessoas olharem e falar: será que é um cristão?
É aquele espírito que aonde você pisa a planta dos seus pés faz a diferença. A sua presença faz a diferença não porque você é o melhor, mas porque o Espírito de Deus está na sua vida. Você consegue perceber, você consegue ver através dos olhos da fé o Senhor Jesus ao seu lado, os anjos do Senhor ao seu redor. Mas quantos têm perdido esta essência? Quantos têm perdido esta vontade de sentir o Espírito Santo em sua vida? E aqui, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. E isso aconteceu. Não só cada um foi para a sua parte, como o Senhor também escolheu outras pessoas para trabalhar nesse evangelho glorioso. Nós temos aí o exemplo do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele tinha ordem para perseguir os cristãos até matá-los. Mas o Senhor transformou a vida de Paulo. E de perseguidor passou a ser perseguido. Porque quando ele teve um encontro com Deus, ele viveu plenamente para o Evangelho. Onde consigo sentir a graça de Deus naquele texto que ele diz: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Você está disposto a sofrer pelo Evangelho? Eu costumo ver, né? Eu trabalho com pessoas, trabalho hoje numa área de alto padrão, e vejo cada um com o seu carro luxuoso. Pelo menos naquele ambiente que eu trabalho, as pessoas são humildes, ao contrário de outros lugares que eu conheço. Existem os ricos, os muito ricos, e os que são metidos a ricos. Então nós trabalhamos com essas classes de pessoas. E cada um com o seu veículo, cada um com o seu bem material valioso. E quantas vezes ali na portaria a gente vê, olha, o pai indo buscar o filho ou a filha porque o casal está separado. A pessoa não para em casa porque ela está sempre buscando mais financeiramente. Ela quer mais. Tem 2 apartamentos, eu quero 3, eu quero 4, eu quero isso, eu quero aquilo. As pessoas vivendo apenas para uma vida material. Lares sendo destruídos, famílias desestruturadas. E mesmo assim não querem saber de Deus. E aqui o texto: sereis dispersos, né? Foram cada um para a sua parte. Cada um que foi separado e colocado em algum lugar. Cada um deles levando as boas novas de salvação. E todos eles morreram em prol deste evangelho. E Paulo e Silas na prisão, imagine, né? Estavam ali e de repente começaram a louvar. Foram presos pelo evangelho. E tem um louvor que eu escuto no carro, né? Que ali, imagine eles louvando aquele louvor a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por
uma coroa trocar. Eles estavam ali, presos. Não estavam preocupados com o seu conforto, se eles iriam receber uma alimentação melhor, ou um travesseiro, ou uma cama melhor. Paulo e Silas começaram a louvar a Deus, glorificar a Deus mesmo presos, porque eles amavam o Evangelho. E aqui o Senhor Jesus, olha, cada um vai por sua parte, né? E me deixarei sós, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Aqui Jesus relatando. Nós temos o caso de Pedro também, que aconteceu da mesma forma. Pedro dizia: olha, eu nunca vou te negar. E aí Jesus olha para ele: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então acontece. E Jesus deixou isso bem claro: cada um vai do seu lado, me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Porque Ele, na sua matéria humana, no seu ministério terreno, tinha o seu cansaço, tinha a sua fadiga, tinha as suas dores, mas unindo-se ao ministério divino, Ele não estava sozinho. Porque o seu poder preenche os céus e a terra. E aqui, ele dizendo no último versículo: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Ele dá toda essa explicação. Orienta com todas as orientações possíveis os seus discípulos. E ainda vem dizendo: eu estou dizendo isto a vocês, para que vocês em mim tenham paz. Ou seja, você pode passar por qualquer situação na sua vida, qualquer tribulação. Se vocês estiverem comigo, Jesus diz para nós, se vocês olharem para mim, se vocês estiverem comigo, vocês vão ter paz. Vocês estarão em paz. Vocês não estarão só. Porque é o mesmo Deus que apaziguou a tempestade, é o mesmo Deus que ressuscita morto, é o mesmo Deus que cura leproso, que cura cego, é o mesmo Deus. E é o mesmo Deus que diz através dessa palavra: você pode estar passando o que for, se você estiver na minha presença, se você estiver com o seu pensamento focado no céu, você terá paz, você não vai estar sozinho. Louvado é o nome do Senhor. E aqui vem: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu venci o mundo. E ele disse: olha, as aflições existem, as tentações, os pratos que o inimigo oferece, tudo aquilo que tem no mundo nos traz aflição, nos trazem dores, a dificuldade vem, a tempestade vem na nossa vida. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Ele sofreu, ele foi açoitado, foi crucificado, foi chicoteado, foi humilhado. No lugar de água lhe deram vinagre. Mas ele venceu o mundo. Mas se nós não
olhar para Cristo, se não focar o nosso pensamento, a nossa vida para Ele, não iremos vencer o mundo. Não vamos ter bom ânimo. Se depois de todas as orientações que o Senhor nos dá através da sua palavra, não olharmos para Ele, não vamos ter vida com abundância. Mas se nós for fiel ao Senhor, entregar a nossa vida para Ele, fazer a vontade dEle, estar sempre fazendo a tua vontade, cultuando, orando, jejuando, lendo a palavra, evangelizando, fazendo aquilo que o Senhor quer que possamos fazer no nosso dia a dia, tem de bom ânimo. Porque pode vir a aflição, pode vir a tentação, a tribulação que for, Jesus venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, nos dando força, estendendo as mãos, para que não venhamos cair em tentação. Pode vir contra você, pode ser seu amigo contra você, seu vizinho contra você, seu colega de trabalho, pode vir qualquer tipo de tentação contra você. Se você estiver olhando para Cristo, nada irá te atingir. É o que diz no livro de Salmos 91: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado é o nome do Senhor, porque Jesus está contigo. Ele venceu o mundo, Ele dá força para nós vencer, para nós combatermos o mal, olhar para Cristo, olhar para o alvo e obter a vida eterna, obter a salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, não olhando para o que o mundo tem a nos oferecer, mas olhando para Cristo, porque aqui estamos de passagem. Queremos sim ter as nossas conquistas nessa vida, honestamente, batalhando, lutando, mas se não tiver o que queremos desta vida, o mais importante é o que nós iremos receber na vida vindoura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, que é a coroa da vida eterna, é manter o nosso nome escrito no livro da vida, permanecer com o nosso pensamento, os nossos passos no caminho estreito, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E a salvação, ela é dada pela graça. E isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você. Isso é um dom de Deus. É o dom que Deus dá para cada um de nós para alcançar a salvação eterna. Então guarde esta mensagem em seu coração. Você terá aflição neste mundo. Esse evangelho que as pessoas dizem por aí, apenas de cura e prosperidade, e que você pode viver na igreja do mesmo jeito que você vive no mundo, com todo tipo de roupa, brinco, pintura, todo tipo de coisa que não convém a Cristo. Esse evangelho é para a perdição. Mas aqui o Senhor diz: no mundo tereis aflição. A aflição de se abster de toda a aparência do mal, de fugir da roda dos escarnecedores e olhar somente para Cristo e ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por nós. Guarde esta mensagem em seu coração, passe para alguém que precisa ouvir esse evangelho, esta palavra gloriosa, e olhe somente para Cristo, porque Ele venceu o mundo. Ele se sacrificou, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós possamos obter a salvação, obter a vida eterna. Deus abençoe a cada um, que venha continuar derramando o seu poder e da sua graça preciosa e gloriosa sobre cada vida. E eu sei que vamos continuar firmes, fortes e constantes, levando este evangelho. Não é um evangelho aleatório, não é um evangelho de farsa, não é um evangelho duas caras, não é um evangelho fácil em que você
tem que fazer o mínimo. Não, esse evangelho você tem que se adaptar à palavra de Deus. Para você vencer o mundo, para você ter bom ânimo, você precisa obedecer a Cristo. Obedecer a Ele. Aí você vai alcançar o maior dos maiores tesouros já existentes na face da terra. É o tesouro celestial. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Fiquem todos com essa quarta-feira abençoada, guardada e amparada nas potentes mãos do Senhor Jesus. Guarde essa mensagem. O mundo tem aflição, o mundo tem dificuldade, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e você também pode vencer. Através de todas as orientações que Jesus passou aos seus discípulos, Ele vem dizendo: eu venci o mundo, eu venci, vocês também podem vencer, vocês também vencerão. E é a mesma palavra dita aos discípulos, é a mesma mensagem dita para nós nos dias atuais. Você pode vencer o mundo se você olhar para Cristo, se você ter fé e no meio das adversidades dessa vida você estiver de cabeça erguida olhando para Cristo, você vai vencer o mundo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.